Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto do profeta Daniel, capítulo 3. Texto do profeta Daniel, capítulo 3. Farei a leitura do versículo 1 até o versículo 23. Daniel capítulo 3, versículo 1 ao versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente.
Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremodo acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremodo acesa. Amém. Meus irmãos, o que é que de alguma maneira tem alimentado a sua fé? O que é que você tem ouvido? As notícias que chegam até você, os relatos, de repente nas conversas, ou até mesmo dentro daquelas perspectivas, ou nos locais que você está inserido, quando de repente alguém chega para você e lhe diz como as coisas devem acontecer. Nem sempre elas terão um caminho correto, um caminho lícito, mas é o que as pessoas estão dizendo a mim e a você. E de repente chegam para você, assim como chegam para mim, e dizem assim: olha, mas para que as coisas andem, mas para que as coisas caminhem, a gente precisa dar alguns jeitos aqui, a gente precisa dar alguns incentivos aqui, a gente precisa dar alguma coisa para que o mecanismo, para que a máquina possa funcionar. E a gente muitas vezes chega em casa e diz assim: poxa vida, olha, se não for assim, o emprego vai desandar. Se não for assim, aqueles papéis que eu dei entrada, eles não vão seguir. Se não for assim, as coisas não caminharão, porque tudo no nosso país funciona dessa maneira. Porque se eu não sonegar, porque se eu não der esse, entre aspas, aí, incentivo para alguns funcionários públicos, se eu não subornar alguém, se eu não fizer determinada coisa, as coisas não caminharão. Elas estancarão. Elas entrarão nas gavetas do esquecimento, ou até mesmo eu posso sofrer algum tipo de dano. Talvez a ameaça do meu emprego, talvez a ameaça de perder a minha estabilidade, o meu conforto, aquilo que de alguma maneira assegura a minha vida. O que é que de repente, irmãos, tem alimentado o nosso coração e tem nos levado a perceber e a interpretar a realidade? O que é que nós temos ouvido, o que é que nós temos lido, que de alguma maneira é usada como lentes diante dos nossos olhos para que nós enxerguemos a realidade e interpretemos essa realidade? Por exemplo, diante de qualquer cidadão que não conhece a Cristo, talvez sente do nosso lado no dia a dia, na faculdade ou no trabalho, a interpretação da realidade para ele seja a seguinte: todo mundo faz assim, se não fizer assim, as coisas não se resolvem. Então, baixa a cabeça, engole o choro e faz. Tem o que fazer não, tem que caminhar assim mesmo e ponto. Talvez essa seja a interpretação, talvez a realidade que esteja diante dos olhos dele seja exatamente esta por esta. Não tenha um outro fim, não possua uma outra realidade. Ao mesmo tempo, irmãos, nós que fomos resgatados pelo Senhor Jesus, nós fomos resgatados para uma realidade de fé. Você tentar interpretar ou você tentar explicar a fé para alguém que não conhece a Deus, eu não sei se você já tentou isso, mas é algo absurdo. É algo absurdo. Porque se nós um dia também não tivéssemos os olhos do nosso coração abertos, nós também não creríamos. Jamais creríamos, irmãos. O que aconteceu para que nós pudéssemos crer foi um milagre de Deus. Deus usou o mesmo poder que Ele usou para tirar Jesus dos mortos. Ele usou esse mesmo poder para ressuscitar o nosso coração da morte eterna. Para tirar o nosso coração do cativeiro que ele se encontrava. Nós éramos escravos dos nossos desejos, nós éramos escravos do curso desse mundo e nós éramos escravos das artimanhas de Satanás. Nós não tínhamos outra opção a não ser pecar.
Nós não tínhamos outra opção a não ser crer na interpretação que o nosso coração enganoso dava. Nós não tínhamos outra opção a não ser crer naquilo que o mundo interpreta como sendo verdade e, consequentemente, realidade. Ou até mesmo daquilo que o diabo chegava para mim e para você e dizia assim: olha, faça. A verdade é que se você não fizer, as coisas não acontecerão e você pode sofrer danos por isso. Irmãos, esse é o contexto, essa é a interpretação que leva os ímpios a observarem a vida, a realidade, a se moverem nesse mundo. Mas ao mesmo tempo se torna estranho quando caminhos assim, ou lentes assim, de alguma maneira ainda estão postas sobre os nossos olhos. E nós de alguma forma somos levados e culpamos as circunstâncias, culpamos as instituições, culpamos as pessoas, mas nós não assumimos diante de Deus a nossa responsabilidade pelo pecado e não temos a consciência que é gerada por meio da fé que pecamos contra o Senhor. Permanecemos caminhando muitas vezes como qualquer cidadão dessa cidade que não conhece a Deus caminha, executando as mesmas escolhas, tomando as mesmas decisões, fazendo os mesmos pactos, os mesmos conchavos, fazendo e realizando as mesmas tramitações, aquilo que muitas vezes é encoberto por baixo dos panos, porque a fé se tornou para nós, dentro desse processo, algo que se restringe a alguns dias da semana, a alguns encontros, mas a vida real, como as pessoas chamam, na vida real é diferente. Essa semana eu ouvia de uma pessoa assim: olha, eu sei que você é pastor, eu sei que você crê no mundo, eu sei que você tem fé, mas olha, a vida real é outra coisa, pastor. Na vida real as coisas acontecem assim. E naquele momento, irmãos, eu fiquei pensando naquilo que aquela pessoa estava falando. Eu disse assim: meu Deus, e como o coração da gente nesses momentos muitas vezes se coloca exatamente no precipício, em cima dessa linha estreita que separa a realidade a que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nos convida a entrar, e a realidade que o mundo diz que é a realidade. A vida que o mundo diz que é a vida real. E naquele momento ali eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus, o que é que eu respondo? E eu fiquei calado. Há quem diga que quem cala consente, né? E naquele momento a pessoa que me falava essas coisas, ela disse assim: então ele aceitou a proposta, ele vai entrar no jogo, afinal de contas eu estou ganhando para fazer as coisas andarem, então assim, para que eu receba o pagamento final, as coisas precisam andar, e para que elas andem, precisa rolar esses incentivos aí. Irmãos, eu passei o dia todo como que a cabeça pesando, eu sabia que era Deus pesando a mão. E no final do dia Deus disse assim: olha, quem é que tem enchido o seu coração para que você interprete a vida, ou para que você enxergue a vida? Quem é que tem alimentado os seus ouvidos? Quem é que tem alimentado os seus olhos? Quem é que tem alimentado o seu coração, para que a sua interpretação daquilo que de fato é real, esteja de alguma maneira titubeando entre aquilo que eu digo que é real e entre aquilo que o mundo diz que é real? Eu sei que isso parece ser muito filosófico, parece ser muito confuso para a mente da gente. Mas o fato, irmãos, é que a razão de todas essas questões e de todas essas perguntas é exatamente a esse fato de nós estarmos inseridos numa vida que é real. A sua vida, ela não é algo onde a fé é separada daquilo que você vive na escola, na faculdade, no seu trabalho. A nossa fé é integrada a tudo isso. Ou melhor, a nossa fé nos dá as lentes reais, verdadeiras, para que a gente interprete tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Para que de alguma maneira a gente possa conhecer de fato, não apenas a Deus, o que já seria suficiente para nós,
mas para que a gente possa conhecer o nosso coração e que a gente possa conhecer também as pessoas que nos cercam, para que a gente possa conhecer também todos os movimentos que acontecem, aquilo que a gente vê e também aquilo que a gente não vê, passa a ser interpretado por meio da fé. Passa a ser interpretado por meio da fé. Irmãos, a nossa vida, ela não se resume a encontros de domingo. E talvez isso aí você já esteja até cansado de ouvir. Mas quando nós saímos daqui, irmãos, a verdade é, como é que a fé se processa, por exemplo, no trânsito? Como é que a sua fé se processa em meio ao trânsito? Como é que a sua fé se processa no meio do seu trabalho, lá em meio aos seus trabalhos? Como é que ela leva você a interpretar a razão, a causa principal de você estar inserido ali naquele meio? Será que é simplesmente para ganhar o pão? Será que é simplesmente para dar uma resposta para você de que você tem alguma utilidade nesse mundo? Ou até mesmo para os outros que cobram de você alguma utilidade nesse mundo, ou investimento que fizeram em você ao longo da sua vida e de repente agora esperam algum retorno? Sabe, irmãos, porque se a fé está atuando no nosso coração, nós entendemos que o trabalho não é o fim, mas é um meio. Que de fato a nossa identidade ou a cidadania que temos em Cristo proporciona que nós vivamos em vários meios para que Ele seja conhecido. E a garantia do pão de cada dia não está no trabalho em si, mas está no Pai Nosso, que está nos céus, que garante o pão nosso de cada dia. Sabe, irmãos, esse pensamento simples, essa aplicação simples, traz para nós a seriedade do que significa de fato uma vida de fé. Porque é muito mais do que vir aos cultos, irmãos, levantar as mãos e cantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa ser afirmado por mim e por você. Quando Paulo, por exemplo, está discursando lá no Areópago, em Atos capítulo 17, ali em Atenas, ele é chamado de tagarela pelos filósofos lá, epicureus e estoicos, e ele é colocado ali para discursar agora no Areópago. Eles querem ouvir que sandice é essa, que loucura é essa que Paulo está falando ali sobre ressurreição de mortos. A gente quer ouvir você sobre isso. E Paulo começa a pregar. E existe uma expressão que Paulo usa ali em Atenas. Paulo diz assim: o Deus que não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. A gente sabe que a palavra serviço na Bíblia, a palavra diaconia, é a palavra mais usada. Entretanto, a palavra que é usada ali é a palavra que dá origem ao que nós conhecemos como terapêutico. O que Paulo está querendo dizer ali é que Deus não precisa das nossas afirmações para existir. Deus não precisa de terapia, Deus não precisa se sentir melhor. Os ídolos lá de Atenas precisavam, porque o ídolo ele não tem valor em si. Ele precisa de alguém que dê valor a ele, que afirme ele, que diga que ele faz milagres, que ele fez alguma coisa de relevante. E assim então a multidão, que é levada a perceber aquilo ali agora como um Deus, como alguém que de fato tem poder, passa a adorar aquele ídolo. Mas ele não tem poder em si mesmo. A verdade, irmãos, é que Deus não precisa das nossas afirmações. Deus não precisa que a gente diga glória a Deus. Deus não precisa que a gente diga o quanto Ele é bom. Mas o nosso coração precisa ouvir isso. Porque isso nos põe no nosso devido lugar, diante desse Deus. Porque essa adoração, e enquanto nós adoramos, nós estamos pregando para a nossa própria alma, de que existe um Deus bom, de que existe um Deus santo, de que existe um Deus que tem no controle todas as coisas,
E ainda que muitas vezes a gente venha naufragar, como nós cantamos aqui hoje à tarde, nós podemos ter a certeza que, se Ele quiser, a mão dEle vai nos tirar do meio das águas profundas. Irmãos, nós estamos pregando para o nosso coração enquanto cantamos, estamos dizendo ao nosso coração que ele é limitado, que ele é fraco, é pequeno, é falido, diante de um Deus que pode todas as coisas. Os cânticos ou os salmos de romagem, nós vimos aqui até semana passada, eles trazem essa didática. Eles afirmam para o coração do peregrino, e nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, de que existe um Deus, de que há uma pátria para onde nós estamos caminhando. Que ainda que estejamos aqui, nós não somos daqui, irmãos. E essa é uma realidade, ou é uma perspectiva que se compreende por meio da fé, que se entende por meio da fé. E isso é loucura para os que se perdem, irmãos. Isso é o maior absurdo, o maior escândalo, isso é loucura. Como é que você pode viver assim? Como é que você pode perder tanto tempo com essas bobagens? Mas para nós, irmãos, é poder de Deus. É a ação de Deus no nosso coração que nos dá essa perspectiva completamente diferente daquilo que de fato é real. E que deveria mover o nosso coração a partir dos cultos, a partir das nossas devocionais, a partir dos nossos grupos pequenos, da nossa participação nos ministérios para a vida aí fora. Não como uma vida mundana, não como uma vida separada disso aqui, mas uma vida que passa a ser interpretada por meio da palavra, disso que nós vivemos aqui. Dos versículos 1 a 7, nós vemos ali que essa ordem de Nabucodonosor, ela foi dada a todos os homens. No capítulo 2 de Daniel, nós percebemos que, como fruto já do capítulo 1, Daniel e os seus amigos, eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. No capítulo 2, nós já vemos ali Deus, de alguma maneira, abençoando a vida daqueles caras. Ninguém consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor, e é dada uma ordem onde todos os sábios deveriam ser mortos. Daniel, assim como seus 3 amigos, faziam parte desse pacote que deveria ser morto. Então Daniel, ali usado por Deus, ele diz assim: olha, peça um tempo ao rei, por favor, não mate ninguém agora. Porque se Deus quiser dar a interpretação desse sonho, Deus vai dar. Então Deus dá a interpretação do sonho a Daniel. E Daniel é levado à presença de Nabucodonosor, e ele dá a interpretação do sonho. E assim como Daniel é promovido, ele pede para que os seus 3 amigos sejam promovidos também, e eles são. E agora, essa promoção levou aqueles 3 amigos de Daniel a esse contexto. Porque todos os sátrapas, os prefeitos, os líderes, os juízes deveriam ser levados à presença do rei. E quando Israel foi levado cativo, quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, a nata foi levada para essas escolas de cultura, para aprender. E eles passaram a assumir alguns postos dentro do governo. E agora eles estão diante dessa situação. Estão postos dentro dessa situação. Imagine você agora num país estranho, numa cultura estranha. Você perdeu a sua casa, você perdeu os seus bens, você perdeu o status que você tinha dentro do seu país, e agora você não tem nem status de refugiado, é status de gente que foi tomada mesmo. Eles não chegavam a ser escravos, como a gente pensa na escravidão, mas eles não estavam lá porque queriam. E de repente eles poderiam olhar para Deus agora e dizer assim: ah, Senhor, brincadeira, né? Eu vou ser fiel ao Senhor aqui nada. Olha para onde a fé da gente trouxe. Olha só, para onde a gente veio parar. Cadê o Deus de Judá? Cadê o Deus de Israel? Por que o Senhor não interviu lá? Por que o Senhor não mudou a nossa sorte? Por que o Senhor nos trouxe cativo para esse país estranho, para esse país iníquo, para esse país pagão? Como é que o Senhor nos submete a uma situação dessa? De repente isso poderia passar na mente deles,
Mas não passou, irmãos. E o fato é que desde o capítulo 1, esses homens são fiéis a Deus. Eles não estão se submetendo, eles não estão irados contra Deus, eles não estão revoltados. O que é que esses homens, de alguma maneira, têm ouvido para que o coração deles responda dessa forma? O que é que tem enchido o coração desses homens para que eles respondam dessa forma? E mais uma vez agora eles estão diante do rei. Todos os povos que estão ali representados, de alguma forma, tinham figuras de povos diversos ali diante de Nabucodonosor. Quando aquela banda começa a tocar, todos esses instrumentos que são repetidos aqui várias vezes, que eu não vou repetir de novo, quando eles começam a tocar, todo aquele barulho lá, o que é que acontece com eles? Todos eles se prostram e adoram, todos eles. Mas existe uma exceção. 3 homens ali permanecem de pé. Eles não se prostram nem adoram. Aquelas perguntas que eu fiz no início, a gente poderia fazer agora para aqueles homens que se prostraram. O que é que esses homens têm ouvido? O que é que de alguma maneira enche o coração desses homens e faz com que eles interpretem a realidade? Algumas coisas que eu posso perceber aqui, por exemplo, olha, não existe outro caminho, vamos adorar, senão a gente morre. Temor dos homens. Olha, todo mundo faz, então vamos fazer, senão vai dar ruim para a gente. Né? Alguém disse que é a síndrome da manada, né? Todo mundo está fazendo, vamos fazer também. A gente pode ser punido por isso. Olha, tudo vai dar certo se a gente fizer. Então, ainda que a gente não creia nessa imagem, vamos fazer aqui. Não vai ter nada demais se a gente não fizer. Aliás, vai ter tudo de bom, porque a gente não vai morrer. Vamos fazer. Todo mundo está fazendo. Não tem nada demais. Tudo isso enchia de alguma maneira o coração daqueles homens. Quando a gente olha do versículo 8 ao versículo 12, a gente percebe ali que os amigos de Daniel, por não fazerem, eles são denunciados. Chega a denúncia agora diante de Nabucodonosor. Olha, existem 3 rapazes aí, 3 cabras aí. Rapaz, olha, eles não obedeceram, eles não adoram os seus deuses e fazem pouco caso de ti. Imagina agora para um homem orgulhoso, um megalomaníaco como Nabucodonosor. Um cara cheio de si, orgulhoso. Ouvir que 3 homens não fazem caso dele. Não levam ele em consideração. Não obedeceram às suas ordens. Não levaram em consideração os deuses da Babilônia. Não fizeram como todo mundo fez. Não tiveram medo da morte. Imagina para Nabucodonosor agora saber que aqueles homens que estavam ali eram diferentes de todos os outros homens. Olha, qual foi o decreto então? Deixa eu lembrar o rei qual foi o decreto. O rei, o Senhor disse que quem não fizesse, imediatamente seria jogado na fornalha. Imediatamente. Não seria algo para ser julgado. E depois lá de recorrer à primeira, segunda, terceira instância, depois de vários apelos, depois do STF julgar, e depois alguém apelar e pedir agravo, e pedir não sei o que lá, e pedir aquilo tudo que a gente ouve por aí, né? Aí agora, saiu a sentença depois de 10 anos, onde o crime já prescreveu. Não, a questão era imediata, irmãos. A questão era imediata. Não tem julgamento, não. Não se prostrou, vai para o fogo. Nesse momento, Nabucodonosor manda chamar aqueles homens. Do versículo 13 ao versículo 23, nós encontramos isso. Veja o que o versículo 13 diz. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Pense num cara manso nessa hora, hein? Irado e furioso, ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade, versículo 14, é verdade que vocês não servem a meus deuses,
nem adoram a imagem de ouro que eu levantei. E ele dá uma chance a eles. Olha, deixa eu perguntar a vocês agora, vocês estão dispostos a, quando ouvirem a banda tocar de novo, vocês prostrarem, adorar? Vocês estão dispostos a isso? Eu vou dar essa chance a vocês, me respondam. Posso mandar a banda tocar? A resposta deles, irmãos, constrange o nosso coração. Olhe comigo o versículo 17 e o versículo 18. Melhor, versículo 16, eles começam a responder isso. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te dar resposta, ou te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Irmãos, a ordem foi repetida, a ira estava estampada na face do rei. Aqueles homens ouviram o que todos os outros haviam ouvido antes, ouviram de novo. Mas o que é que aqueles homens viam? O que é que conduziu aqueles homens a interpretar a realidade que estava diante deles? Obediência ou morte? O que levou aqueles homens a interpretar? Veja só, se o nosso Deus, primeiro aspecto que existe aqui não é se o Deus da igreja, se o Deus dos meus pais, é se o nosso Deus. Existe uma relação pessoal com Deus aqui. Não é uma relação terceirizada, não é uma relação de ouvir falar, mas é uma relação pessoal com Deus aqui. Se o nosso Deus, eles têm certeza a quem eles pertencem, irmãos. Eles têm certeza sobre quem são. Eles não têm dúvida sobre quem eles são. Eles sabem que Deus é o Deus da aliança, que Deus fez um pacto no passado com os pais, e que eles faziam parte desse pacto, dessa aliança de Deus. Eles se sabiam, eles se percebiam como povo de Deus. Eles se relacionavam com Deus. Eles sabem de quem eles são, eles sabem a quem eles pertencem, eles sabem a que nacionalidade. É muito mais do que estar inserido numa outra nação, num outro contexto. É muito mais do que sair da igreja e ir para o trabalho. É muito mais, irmãos. Onde eles estão, eles discernem a vida por meio dessa afirmação: nós temos um Deus. Nós pertencemos a esse Deus. Nós não somos pagãos. Nós não somos órfãos nesse mundo. Nós temos uma identidade, nós temos uma cidadania, nós sabemos a quem pertencemos. Se o nosso Deus, e eles adiantam, a quem servimos. A quem servimos? Veja, a quem eles servem? Quem está sobre esses homens? Existe uma estrutura formada que está sobre esses homens. Assim, irmãos, como existem várias estruturas às quais nós estamos submetidos. A Bíblia fala sobre nós honrarmos aqueles que se encontram investidos de autoridade que estão sobre nós. A Bíblia coloca para que a gente ore por aqueles que estão investidos de autoridades. Pelos vereadores da nossa cidade, pelo prefeito, pelos juízes, por aqueles que executam as leis. E nós somos chamados a honrá-los, ainda que em meio às corrupções. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, ainda no capítulo 2, ele fala sobre honrar o rei. E quem era o rei naquele tempo, irmãos, era Nero. Um homem terrível, perseguidor dos cristãos, sanguinário, um louco. E Pedro chama a igreja a honrar esse rei. Mas ao mesmo tempo, irmãos, naquilo que vai de encontro à palavra de Deus, naquilo que de alguma maneira nos coloca contra a parede e diz assim: olha, tem que ser assim, porque se não for assim as coisas não andam.
Ou se não for assim, é a sua vida que está em risco. Se não for assim, é a sua liberdade que está em jogo. Está indo de encontro à palavra de Deus, irmãos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esses homens aqui, eles não estão temendo o homem. Eles não estão temendo o homem. Certa vez Jesus disse: não temais aquele que de alguma forma pode fazer mal ao corpo. Temei, pois, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Esses homens aqui, eles não estão temendo o rei. O que o rei está colocando diante deles vai de encontro ao que eles creem. E ainda que eles sejam servos de Nabucodonosor, eles colocam aqui diante de Nabucodonosor a quem de fato eles servem. O nosso Deus a quem servimos. Irmãos, é aqui onde há o encontro da adoração como serviço a Deus, na forma mais prática, na interpretação da vida. Não é algo restrito apenas a algum momento onde eles três sentavam ali, talvez junto com Daniel, com outros judeus, para cantar alguns salmos, para lembrar de como era lá em Jerusalém, para lembrar do templo, para de repente abrir ali a Torá e ler a palavra de Deus. Não se restringe a esse tempo, mas é o momento agora de tudo isso que nós cremos, de tudo isso que nos traz, ou que alimenta o nosso coração, que alimenta a fé que Deus colocou em nós, ser posto em prova, em prática. É nesse momento, irmãos, nós nos cansamos de contar essas historinhas de Daniel na cova dos leões, ou de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Os nossos filhos, eles crescem ouvindo essas historinhas, mas parece, irmãos, que o que nós ensinamos, o que é contado no departamento infantil, o que é interpretado por nossos filhos é apenas historinha. Nós não temos essa consciência. A quem nós servimos, irmãos? Diante de quem nós andamos? Diante de quem nós estamos? Na presença de quem vivemos? Parece que nos falta essa consciência em meio aos atropelos da vida, às circunstâncias da vida, aos momentos em que nós estamos lá, de repente, com a corda no pescoço e precisamos tomar uma decisão. Nós não pensamos nisso. Olha, o Deus a quem eu sirvo. E simplesmente revelamos ali o Deus a quem servimos, que não é o Senhor, Criador de todas as coisas, mas talvez o Deus do nosso coração. Talvez o mesmo sentimento de preservação idólatra que todos aqueles outros tiveram ali. Talvez o temor dos homens, talvez o medo e o receio de perder algum negócio, talvez o medo e o receio de fracassar. A gente faz parte de um grupo pequeno, lá na casa de Beth e Ale, o melhor grupo pequeno da igreja. Nossa líder Fá, nosso líder Júnior. E aí, um casal lá do nosso grupo pequeno, irmãos, tinha um comércio. E eles queriam ser fiéis a Deus e não conseguiam ser fiéis a Deus aqui no Brasil. E é muito triste isso. E eles resolveram vender tudo e ir embora. E ter um outro emprego, e ter uma outra vida onde pudessem ser fiéis. Não estou dizendo que todo mundo tenha que vender tudo e ir embora, não. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos tomar decisões sérias. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos ricos. Deus nos chamou para sermos servos. Deus não chamou a mim e a você a nos rendermos aos senhores desse mundo, a cedermos às pressões desse mundo. E eu sei, irmãos, que muita coisa pode estar em jogo em meio a isso. Eu sei, muita coisa pode estar em jogo. De repente você olha assim e diz assim: poxa, meu negócio vai quebrar, eu vou perder meu emprego.
Mas é exatamente nesses momentos, irmãos, em que a fornalha está lá acesa, em que existe um rei ameaçando e dizendo assim: olha, a quem você serve? É exatamente nesse momento que a nossa fé de fato é revelada, irmãos. É exatamente nesse momento que o Deus a quem servimos aparece. Ele é revelado exatamente nesses momentos cruciais, onde o que resta para nós é a demissão, é a morte, é o atraso nos prazos, é a perca de um negócio, é a perda do emprego. É exatamente nesses momentos, irmãos, que nós revelamos a quem nós servimos. Se o nosso Deus a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Mas Ele também pode querer não nos livrar. Se não, e eu acho muito massa isso na teologia desses caras. Porque eles creem na soberania de Deus. Eles não são os teólogos, entre aspas, da prosperidade. Ele vai nos livrar porque nós somos cabeça, não somos cauda. Não, eles não são. Eles dizem assim: olha, se o nosso Deus quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo que a gente não vai fazer isso, que vai de encontro ao que Ele é, ao que Ele fez em nós. Nós não faremos. Nós não faremos. Talvez a gente vire churrasco. Talvez não. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. O que está em jogo aqui, irmãos, não é virar churrasco humano ou não. Eles já pularam essa etapa. Você vê, eles não estão pesados com isso. Eles não estão pensando assim: poxa vida, a gente vai perder muito. Eles não estão pensando nisso. Essa etapa foi vencida no coração. O que está em jogo aqui no coração deles é: existe um Deus que nós cremos, a quem servimos, é o nosso Deus. E Ele tem uma vontade. Se Ele quiser que a gente saia dessa, a vontade dEle vai ser executada. Se Ele não quiser, amém. Amém. Eles não estão falando deles aqui. Esse texto não revela eles aqui simplesmente. Esse texto, a vida desses homens é o meio para que Deus seja revelado, irmãos. Não é para Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, eu, você, nós sermos glorificados. Não é o objetivo deles aqui olharem para mim, para você agora de forma arrogante e afirmarem assim: olha, eu fui o exemplo do vencedor, então você pode vencer também. Não. O que esses homens estão mostrando para mim e para vocês é o Deus a quem eles servem. Eles estão dizendo assim: meu Deus é soberano, Ele reina. O meu Deus é soberano, Ele tem todo o poder nas suas mãos. O meu Deus é soberano, Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Se Ele quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Pode estar o pior mar, pode estar a pior tempestade, Ele acalma a tempestade. Pode estar a pior circunstância que você puder imaginar, irmãos, nós nos preocupamos, porque nós não temos fé. Sabe, o que é as suas causas, o que são as suas causas diante de Deus? O que são as ameaças que você sofre diante desse Deus? O que são as cobranças que são lançadas todos os dias diante desse Deus?
Quando nós sabemos, irmãos, nas mãos de quem a nossa vida está, o nosso coração descansa. Quando nós sabemos na mão de quem, ou nas mãos de quem a nossa vida está, o nosso coração descansa. Porque nós sabemos, irmãos, que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento dele. Nós sabemos que todos os cabelos que temos na cabeça, e alguns nem tem tanto, estão contados por ele. Sabemos que ele tem cuidado de nós. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu fiz questão de não ler o final desse texto, porque os irmãos conhecem o final desse texto. E sabe, irmãos, o mesmo anjo que estava nessa fornalha aqui, a partir do versículo 24, Nabucodonosor olha e diz assim, olha, tem 4 homens lá dentro e um tem a aparência de Deus. Aquele homem que estava lá no meio daquela fornalha, é o mesmo homem que estava com Estevão, quando Estevão foi apedrejado até a morte. Quem Estevão viu naquele momento foi o Senhor Jesus. E ele estava sendo apedrejado, irmãos, e morreu apedrejado. Quando Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. E ele diz assim, mas o Senhor me revestiu de forças. E a pregação foi feita. E todos puderam ouvir. Quem é que estava com Paulo naquele tribunal, irmãos? E a segunda sentença que veio sobre o apóstolo Paulo foi a decapitação. Era o mesmo anjo que estava no meio dessa fornalha com aqueles homens. E o propósito daqueles homens serem livrados da fornalha, depois disso nós vamos ver Nabucodonosor dizendo assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há Deus como o Deus deles. O propósito não era apenas Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, nós amamos muito a nossa vida, mas o alvo final de Deus não somos nós, irmãos. Mas é a glória dele. Já pensou que de repente você pode estar dizendo não para um monte de coisa ilícita, que você olha assim e diz assim, eu vou falir, eu vou ser demitido. E Deus pode de repente glorificar o nome dele sobremaneira, fazendo com que as pessoas não entendam como é que com você dá certo. De repente todo mundo tem que pagar propina para as coisas andarem. Mas já parou para pensar que Deus pode pegar um vermezinho como a mim, como a você, para glorificar o nome dele, dizendo assim, olha, você não vai se sujeitar a isso. E ter o nome dele glorificado. Você já parou para pensar, irmãos? Você já parou para pensar que a sua história, ela está inserida dentro de uma história que é muito maior e muito mais significativa do que a nossa mera história? E que nós fazemos parte dessa história da redenção de Deus aqui na terra. Que por meio de Cristo nós fomos inseridos. E existe agora lentes que nos fazem interpretar a realidade diferente de todos os outros prefeitos e sátrapas e juízes e governadores. A Bíblia nos dá essas lentes, irmãos, e o Espírito testifica no nosso coração a nossa identidade e faz com que a gente perceba que nós não somos como qualquer outro recifense, mas que nós temos um Deus que é nosso Deus, a quem servimos.
E que se Ele quiser, as coisas andam. Mas se Ele não quiser, elas não andarão. Mas o nome dEle será glorificado no sim ou no não. Porque o propósito de Deus, o propósito maior de Deus é com a sua glória. E nós encontramos a nossa verdadeira alegria e satisfação na glória do Senhor, não na glória dos homens. Meus irmãos, é nesse momento aqui que o Espírito ele confronta o nosso coração. Mas o que o Espírito quer nesse momento não é simplesmente humilhar você como alguém que vai ser pisado e jogado fora porque não presta. Mas Ele humilha o nosso coração mostrando a nossa pequenez, o nosso pecado. E nos convidando, irmãos, nos convidando a mergulhar nessa realidade sublime, verdadeira, que a palavra de Deus nos convida a entrar. Que é o mundo de Deus. O mundo de Deus é o mundo real, irmãos. Esse mundo aí fora não é o mundo real. Não crie seus filhos, não eduque os seus filhos com as filosofias desse mundo. Não é o mundo real. Os costumes, os apegos, os jeitinhos, tudo isso que esse mundo diz para você que é verdade, não é verdade. Não existe outra verdade, irmãos. Jesus um dia olhou para aqueles discípulos e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe verdade fora de Jesus. Assim como não existe vida fora de Jesus. Não se engane. Não se iluda como Eva foi iludida. E como tantos outros que não conhecem a Deus estão enganados e iludidos nesse mundo, seguindo os seus descaminhos. Irmãos, ou nós cremos no nosso Deus e servimos somente a Ele, só a Ele nos prostraremos, só a Ele daremos culto, ou irmãos, seremos como qualquer outro pagão, como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Deus nos chama, irmãos, a um caminho de fidelidade e a experimentar a sua presença e o seu milagre, seja no sim ou no não. Mas nós experimentaremos da fidelidade do Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso. Ele guardará o meu depósito até o dia final. Eu sei para onde eu vou. Eu sei a quem pertenço. Eu sei a quem eu sirvo. Irmãos, esse é o chamado de Deus para mim e para você. E essa é a palavra de Deus para mim e para você. Nós somos chamados por Deus, irmãos, a adorá-lo, a servi-lo em todo o tempo. Aqui na igreja, levantando as nossas mãos, cantando, louvando o nome dEle, adorando o nome dEle, cultuando a Ele. Mas da mesma forma, quando sairmos daqui, no trânsito, em casa, no trabalho, naquilo que assinamos, naquilo que falamos, nas decisões que tomamos, bendito seja o nome do Senhor. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Cristo graças a Deus. E assim Deus é adorado, irmãos. E porque existe culto na vida, existirá vida no culto. Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor resolveu nos amar, e esse Teu amor nos revelou a Teu Filho, nos chamou a crer, nos chamou a ter uma viva esperança, nos chamou a amar de verdade, nos chamou a adorar. Pai, pedimos que o Senhor guarde o nosso coração.
Pedimos, Pai, que o Senhor nos livre do temor dos homens, nos livre dos medos, nos livre daquilo que toma o coração de qualquer pessoa que não te conhece, Pai. Senhor, torna essa fé consciente que temos numa fé prática, numa fé encarnada, Senhor, numa fé que se move nesse mundo e que revela a luz de Jesus nesse mundo que jaz no maligno. Senhor, nos livra de vivermos para nós mesmos. Oh, nosso Deus, a quem servimos? Se o Senhor nos quiser fazer prosperar nessa terra, o Senhor fará. E aos olhos dos homens teremos bens, os nossos negócios prosperarão, caminharão. Mas também, Senhor, se aos teus olhos a gente perdeu o emprego, os documentos ficarem retidos, as coisas não andarem, Senhor, que todos fiquem sabendo que nós servimos ao Deus dos céus. E que tanto o seu sim como o seu não é bênção para a nossa vida. Porque nós sabemos, Pai, que não somos desse mundo. Nós temos um propósito nesse mundo que é glorificar o Senhor fazendo o teu nome conhecido. E se for para sofrermos afrontas, perdas, que o teu nome seja glorificado em nós. Que o teu nome seja honrado na nossa vida. Deus, ajuda-nos na nossa pouca fé. Que o teu Espírito, Pai, incomode o nosso coração quando estivermos de alguma maneira prontos para vacilar. Nos faz ver o invisível, Senhor. Nos leva a viver todos os dias pela fé. Porque o Senhor se agrada de gente assim, que crê no Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, crê no Senhor. E crê no Senhor que pode surpreender e presentear aqueles que te buscam. Enche o nosso coração, Pai, com a tua presença. A gente vai sair daqui a pouco daqui. E a gente pede, para onde a gente for, que o teu nome seja glorificado e que o Senhor apareça cada vez mais. E a gente diminua cada vez mais, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.